Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos de João. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles responderam: O batismo de João, o João Batista, no caso, né? E versículo 4. Disse Paulo: O batismo de João era um batismo para arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ou seja, eles foram batizados de novo, porque o batismo que eles receberam foi o batismo de João, batismo para a remissão de pecados, e o batismo cristão, o batismo em nome de Jesus, é para introduzir qualquer ser humano, né, qualquer pecador arrependido no corpo de Cristo. Esse é o batismo cristão que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo hoje em dia, né? Ah, quando Paulo impôs as mãos, né, depois que eles receberam o batismo em nome de Jesus, ah, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Eram em todo 11 homens. Aqui, quando fala e começaram a falar em novas línguas, ou começaram a falar em línguas, a palavra traduzida aqui no B, vou até mostrar aqui, ó, é outros idiomas. E aqui está dois pontos. Primeiro, que o batismo de João Batista era diferente do batismo que a gente batiza hoje em dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O segundo ponto é que, ao ser batizado com o Espírito Santo, eles começam a falar em outros idiomas. Para quê? Para poder expor o Evangelho em outros lugares, em outras cidades, estados, países, províncias, reinos, impérios, que eles não sabem a língua. Então, o Espírito Santo capacita eles a falar o idioma daquele povo para poder espalhar as boas novas de Jesus para a salvação de todo aquele que crê, entendeu? E aí eles creram, né? E aqui mais para baixo um pouco diz assim: alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos e tentaram que andavam, né, tentando expulsar espíritos malignos e tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, e eles fugiram da casa nus e feridos. Quando ele se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles ficaram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande era o número dos que tinham praticado o ocultismo, reuniram seus livros, né, de magia negra e tudo mais, e queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. É dinheiro demais, é tipo dinheiro de meses de trabalho. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. É interessante a questão do demônio aqui, né? Que se a pessoa nem conhece Jesus, quer expulsar demônio, vai só tomar uma peia. Igual eles levaram aqui, saíram pelado e ferido lá da casa onde eles quiseram expulsar. Eram judeus, filhos de judeus, que não tinham nem acesso ou tinham, mas não criam, né? No Evangelho. Então não conhecia Jesus. Sem conhecer Jesus, contra um demônio real, não um teatro, né? Mas um demônio real, a pessoa não tem nem chance, né? Mas graças a Deus, apesar desses contratempos, né, essas coisas que aconteceram com eles, o nome de Deus era glorificado, porque pela mão dos apóstolos ou de Paulo, que seja, os demônios fugiam das pessoas, saíam, né, em nome de Jesus, porque esses conheciam a Jesus. E o evangelho era pregado em todo lugar, por meio do Espírito Santo capacitando a cada um
dos discípulos, e isso acontece com a gente também. O Espírito Santo habita em cada um daqueles que creem em Jesus. De fato, você crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você automaticamente ou imediatamente, te capacitando para toda boa obra, ou seja, pregar o Evangelho a todas as pessoas e oferecer essa grande graça, né, favor imerecido a todas as pessoas sem exceção. Essa é a nossa missão aqui na Terra.